Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Minerando, vamos lá. Então, a partir deste vídeo agora, pessoal, há uma novidade aí. Eu consegui gerar o meu primeiro vídeo feito por mim mesmo, com a ajuda do chat GPT e usando a ferramenta do Canvas. Então, fiquei muito feliz. O formato dos vídeos agora vão ser assim: eu vou fazer um videozinho pequeno, um minuto e meio no máximo, né? Porque esse é o espírito mesmo. Vou publicar numa página que eu vou criar agora no Facebook e eu vou comentar o meu próprio vídeo. Vai ser mais apropriado porque aí eu posso até ir na internet ver, né? Como eu sempre faço, para ficar sabendo mais daquelas das personagens que eu vou trazer aqui para o debate. Mas o vídeo foi criado por mim mesmo, e não por terceiro. Então vamos lá. Assim, a estrutura do canal, quem já está aqui sabe, são três elementos. A trindade daqui, né? Que é o número π. O número π sempre representando a nossa vida, a nossa novidade, né? Que é um número irracional que a gente nunca sabe qual é o último número, sempre é uma novidade. Então é assim que é a vida. A gente está sempre aqui, assim como o π define uma circunferência, o comprimento da circunferência, a gente sabe que é três vezes o diâmetro, né? E um número irracional. A gente sabe que estamos aqui nessa forma, mas a gente está sempre, vamos dizer, em novidade de espírito, sabendo o que, não tendo exatamente certeza do que vai acontecer no dia seguinte ou no momento seguinte. É assim que o pi né? E outra coisa outro segundo elemento aqui do canal é a teoria dos jogos, que realmente neste descortinar da vida, a gente está em relacionamento com os outros, né? E aí a gente tem estratégia para se conviver no trabalho, no dia a dia, no pessoal ou no profissional, ou no íntimo, né? A gente está sempre analisando o que está acontecendo e tomando as decisões e tendo estratégia. E por fim, o nosso elemento econômico. Infelizmente, a gente não vive de ar. Seria bom, né, se não tivesse que se manter aqui sem ser necessário elemento econômico. Então, para representar o elemento econômico, eu trago a moeda P-Network, que é uma única moeda que possibilita isso que eu estou fazendo aqui, você minerar, já tem um valor lá na frente poder trocar, né? Ter a expectativa, como já temos aqui no outro canal, em outros vídeos. Então, por esses três elementos, a gente vai formando os debates entre as pessoas que eu já conheço, ou que eu tenho interesse, ou que aparece assim numa pesquisa, como foi o Richard Feynman. Foi um encontro muito gostoso, vamos dizer assim, de conhecê-lo. Eu me identifiquei bastante, pesquisei bastante, vi bastante vídeo no YouTube, li alguma coisa, mas os personagens de hoje eu já tinha um conhecimento antes, que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Vamos ver aqui onde que está, começando por aqui. Está aqui o meu canal no YouTube. Nós temos 35 inscritos e aqui vai ser o meu 14º vídeo. Olha só o Anaximenes é o nosso personagem de hoje que acreditava que tudo era formado de ar. Olha só essa frase que eu digo. Quando você diz que algo vem de outra coisa, porque você tem um pensamento que diz assim, que algo vem do nada. E as pessoas que se contradizem esse pensamento dizem, não, o nada não pode formar nada. A gente é formado por coisa. Tem um princípio que gera alguma coisa. Então, algo forma outra coisa. E não o nada forma nada. O nada só forma nada. Então, se forma nada, nós não sabemos o que que é. Então, o Anaximenes defendia que o ar era o que formava tudo que existe, tá? E o Hegel, que é um filósofo já prussiano, contemporâneo, né? Já temos as obras deles escritas, todas intactas aí, coisas que não tem do Anaximenes, que é muito antigo, já foram destruídas, ou temos só fragmentos. Ele já cita, inclusive, o Anaximenes na sua obra, dizendo que realmente existe uma associação entre o espírito que paira no ambiente que a gente vive. Então, é como se o ar fosse a mentalidade da época, tá? Então, assim,
as coisas mudam, como o ar muda, a temperatura do ar muda e tudo. Por quê? Porque as pessoas pensam diferente e formam uma atmosfera diferente pelo o pensamento. Então, o espírito para o Hegel não é esse espírito que a gente concebe como se fosse o formador que nos faz com que nos mantenhamos vivos, mas sim o espaço que vivemos, a mentalidade de cada época. A gente vai ver isso e eu vou comentar cada frase do vídeo que eu fiz. Vamos ver o vídeo aqui, ó, este vídeo aqui. Os personagens depois vão ficar mais parecidos, mas vamos ver a primeira cena. São 5 cenas. Engraçado que a primeira cena que foi sugerido o título, eu não consegui colocar aí, mas eu vou falar para vocês agora aqui, pegando aqui o possível, que eu não tenho aqui, não, tenho sim, não vou fazer outro, porque eu achei aqui. É, a cena é falando assim, o encontro no éter. Essa é a primeira cena. Vamos ver como que se desenvolve essa primeira cena e eu analiso cada fala com vocês, tá joia? O encontro no éter, vamos lá. Duas eras se encontram. Um pensador que via o cosmos como sopro. Outro, que via o espírito se realizando na história. Anaxímenes e Hegel começam sua travessia pelo invisível. Então vamos voltar só um pouquinho aqui para ficar a frase escrita aí. Então, o que é o éter? O éter seria o quinto elemento, tá? Porque não se concebia, vamos dizer assim, que não tivesse o vácuo na época. Ainda hoje existe essa discussão. Então, a luz se propaga através de alguma coisa, não pode se propagar através do nada, que aquilo que eu falei no início, o que é o nada, né? Então, sempre tivemos a ideia de que para se propagar a luz teria que ter um meio. Então seria o éter. Inclusive a moeda, o etéreo, que é a segunda moeda mais comprada no mercado, vem desse nome éter. Então olha só o que o Anaximenes fala. No princípio tudo era ar. Então aquilo que eu falei, defende o ar. Invisível, mas presente em todas as formas. Então o ar está presente em tudo. O ar formaria tudo. Aí o que é que o Hegel fala? E o ar, meu caro, anuncia o espírito. Aquilo que eu falei lá, que a fenomenologia do espírito, né? Um princípio que se transforma até conhecer a si mesmo. Então, o Hegel, ele defende que cada época tem seu espírito. E o espírito é a maneira mais evoluída de representar naquele momento. Ele viu Napoleão Bonaparte naquele momento como se fosse o, o espírito mais avançado de todos daquela época, né? Depois ele vai se retratar sobre isso, mas o princípio que transforma tudo seria o espírito de cada época, tá? Então, nós estamos envoltos na ideia de Anaximander pelo ar e na ideia de Hegel pelo o ar da mentalidade, vamos dizer assim, das mentalidades. Então, agora voltando àquele elemento que a gente tem aqui no canal, a cena 2 é o número π e o contorno do infinito. Eu achei interessante este título, porque realmente o número π ele é definido, porque o π ele corresponde ao comprimento da circunferência. Mas quando você faz a razão entre o diâmetro e a circunferência, você encontra um número que não tem fim. Então, ele é o contorno da circunferência, mas é infinito. Vamos para a segunda cena, então. O invisível. Pi, o número que toca o mistério. Para Anaxímenes, a medida é invisível. Para Hegel, a tensão entre finito e infinito, forma e conteúdo. Vou voltar um pouquinho para a gente ficar com as falas dele aqui. Depois eu vou melhorar isso aqui, que é melhor ficar. Então, o que é que o Anaximandro fala sobre o pi? Assim como o A contorna tudo sem ser visto, que é verdade, né? Pi define o ciclo sem jamais se esgotar. Perceberam que o pi define uma coisa, mas jamais se esgota? Como na vida, nós temos essa vida aqui, mas será que é só essa? Vai ter o céu ou o inferno, então reencarnações, o que você será ou será que acaba aqui, né? Tem essas discussões. Então aqui eu achei muito interessante que o pi define o círculo, que é verdade, sem jamais se esgotar. Então a vida não
no meu entendimento, não se esgota assim como o π. E o que é que o Hegel fala? Vamos pegar um pouquinho aqui sobre essa situação, vamos ver a fala aqui, ó. Tá. Até aqui tá bom? Aí o Hegel fala: π é uma forma do infinito que se deixa medir. Olha só que interessante, gente. É o infinito que se mede, porque a princípio você não poderia medir o infinito. Como é que faz isso, né? Um absoluto contínuo, que jamais se encerra. É interessante demais essa ideia. Vamos para a terceira cena. Meu tempo vai se esgotar, que é 15 minutos. Cada um faz as suas reflexões. Eu sou só o ponto inicial, vamos dizer assim. A cena 3, teoria dos jogos, que é outro elemento que nós temos aqui, como o fluxo dialético. Aí nós entramos na palavra dialética, porque o Hegel vai dizer o seguinte, é que tudo é formado pela a tese, a antitese e a síntese. Olha só os três elementos aí de novo, né? A trindade, né? Então é como você tem um ovo, que é a tese, o ovo existe, aí você pá, quebra o ovo, que é o ovo, seria o contrário do ovo, vamos dizer assim, o ovo quebrado. Quando você entra, você tem uma ideia e você entra em contato com outra ideia, né? Então você quebra aquela sua primeira ideia e você forma uma nova ideia que seria um renovar, né? Que é a, 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 a tese a síntese, que é o novo, que representa o pi também, sempre o novo, né? Vamos pegar essa ideia da dialética, que é muito interessante. Vamos ver como que eles tratam isso aqui para a gente Conteúdo. voltar. Jogos não são apenas competição. São formas do espírito testar possibilidades, dissolver contradições. Cada escolha revela o que se esconde. A Pi Network. Então vamos voltar aqui. É, como o ar que se transforma em fogo ou água, o equilíbrio vem do movimento dos seus. Ficou um pouquinho aí, não vai dar para refazer, a gente vai continuar. A ideia é publicar o vídeo, então não vamos colocar aqui a cena 3. A realidade se move como um jogo. Tese, antítese e síntese. Como eu falei antes, usando o exemplo do ovo lá, que eu acho bastante interessante. Aí o Anaximandro fala assim, Anaximenes, como o ar que se transforma em fogo ou água, o equilíbrio vem do movimento. Então, vocês associam aí essa questão do movimento das coisas, do ar se movimentando, o ar fica gelado, fica frio, é empoeirado, e assim as nossas ideias também entram em contato com as outras, a gente se transforma. Essa é a ideia. A cena 4 é essa que já está, que ele fala da P-Network, a rede de sopro digital. A rede é o espírito moderno. Cada nó é uma consciência em ação. Como eu falei, a blockchain ela é contínua, ela não para. Cada movimento é validado por um nó e ele fica gravado. Você pode retomar o primeiro nó. Então, ele faz essa comparação e Anaximenes fala assim: como o ar que une todas as coisas, essa moeda circula sem ser vista, mas sustenta um novo valor. Então, a gente não vê a mentalidade da época, né? Mas a gente vê o que está acontecendo. A gente sente o que está acontecendo, vamos dizer assim. Então, é como se o mercado agora tivesse em transformação, né? Para uma moeda digital e as coisas vão acontecendo daqui a um tempo. Essa é a mentalidade predominante. Vamos Tradições. concluir o vídeo, porque Cada senão eu não quero escolha gravar revela o outro que se 15 minutos. esconde. A Pi Network não é só uma moeda. É uma metáfora viva, invisível, distribuída, mutável. Uma nova forma do espírito se mover na economia. No sopro da filosofia e no fluxo da tecnologia, reencontramos a mesma pergunta: o que nos move? E o que nos conecta, mesmo sem ser visto? Pensar o invisível é moldar o futuro. Então é isso, pessoal. Olha, é só o pontapé inicial. Eu tenho 15 minutos, já estou vendo aqui que não quero fazer outro vídeo, mas a ideia é essa. É que a gente começa a pensar o invisível e perceber o invisível que está, a mentalidade do espírito que está em nossa época, assim a gente possa moldar melhor o futuro. Entrando aí a teoria dos jogos, a gente tem essa habilidade. Pessoal, vamos minerar até a próxima. Com o meu código, vamos ver se dá tempo, senão fica cortado lá no vídeo mesmo assim. Olha o código aí.
Tamo junto. Até a próxima.